A gente vê problemas por toda a parte, certo? E a gente espera que o governo faça alguma coisa. Mas como é que um problema vira uma ação de verdade? Hoje, a gente vai abrir o manual de instruções do governo para entender exatamente esse passo a passo. Pode ser uma pandemia global ou um simples buraco na rua. Problemas grandes e pequenos pedem uma solução. A questão é, qual é o caminho que transforma uma reclamação, um problema, em uma política pública oficial? É essa jornada que a gente vai desvendar agora. E para guiar a gente, existe um mapa, conhecido como o ciclo de políticas públicas. Pensa nele como um processo com 5 grandes etapas. Primeiro, o problema precisa entrar na agenda. Depois, as soluções são formuladas. Aí, uma decisão tem que ser tomada. Com a decisão em mãos, vem a implementação. E, por fim, a avaliação, para ver se tudo aquilo deu certo. Vamos passar por cada uma delas. Começando, então, pela seção 1, do problema à política. Porque é óbvio, né? Antes de existir qualquer tipo de solução, a gente precisa primeiro reconhecer que existe um problema. E o que seria exatamente um problema público? Bom, de forma bem simples, é quando existe uma distância muito grande entre como as coisas estão e como elas deveriam estar, de um jeito que afeta a comunidade toda. É algo que mexe com a vida de muita gente e que clama por uma resposta. E essa resposta, essa ação organizada, é o que a gente chama de política pública. É o plano, são as decisões que o governo toma para tentar resolver esses problemas e, claro, buscar o bem-estar de todo mundo. É a intenção virando estratégia. Certo, vamos para a seção 2, entrando na agenda. Porque, olha só, não basta ter um problema. Ele precisa furar a bolha, chamar a atenção do governo e virar uma prioridade. Mas como isso acontece? E aqui tem uma ideia fascinante, a teoria dos 3 fluxos. Imagina que existem 3 rios correndo ao mesmo tempo, mas separados. Um é o fluxo dos problemas, que são as questões urgentes, aquilo que está todo mundo falando. O outro é o fluxo das soluções, que é tipo um cardápio de ideias e propostas que já existem, que os especialistas já pensaram. E por fim, o fluxo político, que é o clima do momento, a opinião pública, o interesse dos políticos. Durante a maior parte do tempo, esses 3 rios correm cada um para o seu lado. Mas, de vez em quando, algo acontece e eles convergem. E é nesse exato momento que uma janela de oportunidade se abre. É o instante mágico, o ponto de virada, a brecha perfeita para que uma política pública finalmente saia do papel. Um exemplo claro disso. Imagina que acontece um grande acidente de avião. A sociedade fica chocada, a imprensa só fala disso. Um líder político percebe o momento e consegue aprovar, rapidinho, novas leis de segurança aérea muito mais rígidas. O acidente, por mais trágico que seja, foi o que abriu essa janela. Beleza, o problema está na agenda. E agora? Vamos para a seção 3, elaborando as soluções. É aqui que as ideias começam a tomar a forma de um plano de ação de verdade. E essas soluções podem ser de vários tipos. Uma forma de organizar é pensar em 4 categorias principais. Tem as políticas regulatórias, que, como o nome diz, criam regras e padrões. As distributivas, que dão benefícios para grupos específicos. As redistributivas, que são mais polêmicas, porque tiram recursos de um grupo para dar para outro. E, por fim, as constitutivas, que mudam as próprias regras do jogo político. E agora a seção 4, colocando a política em ação. Afinal de contas, um plano guardado na gaveta não resolve o problema de ninguém, né? A transformação real acontece na execução. E para implementar, existem basicamente 2 grandes modelos. Um é o top-down, de cima para baixo. A decisão vem lá da capital, do alto escalão, e quem está na ponta só executa. O outro é o bottom-up, de baixo para cima, que dá mais autonomia e flexibilidade para quem está na linha de frente adaptar a política à realidade local. E por falar em linha de frente, chegamos numa figura essencial: os burocratas de nível de rua. E quem são eles? Pensa no professor na sala de aula, no policial patrulhando a rua, no assistente social atendendo no posto. São os servidores que estão ali, cara a cara com o público. E o ponto é, são eles que, no fim das contas, com as pequenas decisões do dia a dia, definem como política entregue de verdade. Isso nos leva direto para a seção 5, avaliando os resultados. Depois de todo esse caminho, a pergunta que não quer calar é: e aí, funcionou? E é importante saber que a avaliação não é uma coisa que acontece só no final. Existe avaliação ex ante, feita antes de tudo para ver se a ideia é viável. Existe avaliação in itinere, que rola durante o processo para monitorar e corrigir a rota. E, claro, a ex post, que vem depois de tudo, para analisar o resultado final e o impacto que a política teve.
E para a gente fechar, seção 6. Por que o processo importa? Porque afinal é tão importante a gente entender todo esse ciclo. Vamos recapitular os pontos principais. Primeiro, política pública não é uma linha reta, é um ciclo que se renova. Segundo, o momento certo é tudo, as janelas de oportunidades são decisivas. Terceiro, é na implementação que a teoria vira prática, para bem ou para mal. E por último, é a avaliação que permite que a gente aprenda e melhore da próxima vez. Agora que o manual de instruções está mais claro, a pergunta que fica é: como o jogo da política passa a ser visto? Porque entender esse processo todo não é só uma questão teórica, é uma ferramenta para uma cidadania muito mais atenta e consciente.